passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Repetindo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e seguintes. Assim nos diz a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que se bate se abre. Aleluia. Irmãos, Jesus nos disse que nós devemos persistir em buscar a Deus. Mas as pessoas frequentemente desistem após alguns esforços e acabam concluindo que Deus não pode ser encontrado. Mas conhecer a Deus requer fé, concentração e força de vontade. Jesus nos assegura que seremos recompensados. Não desista de seus esforços para buscar a Deus. Continue a pedir ao Senhor mais conhecimento, paciência, sabedoria, amor e entendimento. Ele lhe dará tudo isso. Você crê? Eu creio. Está na palavra. No verso 9 ele diz: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. No exemplo aqui elaborado por Jesus, um filho pede ao pai pão e peixe, alimentos bons e necessários, e recebe. Porém, se pedisse uma serpente venenosa, será que o pai sábio atenderia ao pedido? Precisamos pensar nisso, amados. Porque às vezes nós oramos a Deus pedindo-lhe algo que nos parece bom, mas são serpentes, e Ele não nos dá, embora persistamos em nossas petições. Mas quando aprendemos a conhecer melhor a Deus como um Pai amoroso, aprendemos a pedir o que é realmente bom para nós, e então Ele nos concede. E aqui no verso 11 ele diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqui Cristo nos mostra o coração do Pai. Deus não é egoísta ou avarento. Deus não dá algo com relutância ou má vontade. Nós não temos de implorar ou rastejar ao aproximarmos dele com nossos pedidos. Deus é o Pai amoroso, que compreende, cuida e conforta. Se os homens podem ser bondosos, imagine quão amável e generoso é o Criador. Jesus aqui usou a expressão: se vós, pois, sendo maus, para contrastar a generosidade do ser humano pecador e falível com a do Deus santo e perfeito. No verso 12, ele diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amados irmãos, este versículo, Mateus capítulo 7, versículo 12, ele é conhecido como a regra áurea. Em muitas religiões,
o mandamento é usado na forma negativa. Não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Mas, ao declará-lo na forma positiva, Jesus tornou mais significativo. Ele disse, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Não é muito difícil conter-se para não prejudicar os outros. É muito mais difícil tomar a iniciativa de fazer algo bom para eles. A regra áurea, então, formulada por Jesus, ela é fundamentada na bondade e na misericórdia. O tipo de amor que Deus demonstra para conosco todos os dias. Pense em uma ação boa e misericordiosa que você pode fazer ainda hoje. Concluindo, os versos 13 e 14, ele nos ensina o caminho para o céu. Ele nos diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta que leva à vida eterna, ela é reconhecida como porta estreita. Isso não significa que é difícil tornar-se um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus, e que poucos decidem andar por este caminho. O único modo de chegar ao céu é crer em Jesus Cristo, porque apenas Ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Portanto, seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é a atitude verdadeira e correta. Meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus pela existência deste caminho. Louvado seja o nome do Senhor.